beleza de ter, no caso aberto, a possibilidade de a gente apresentar o compêndio. Na verdade, foi um senso utilitário, né, que a gente aproveita as luzes da mesa da abertura para apresentar o compêndio aqui, né, que foi um produto realizado pela Universidade Federal Fluminense e que os editores, eu próprio, a André e o namorado aqui presente, e o Cristóvão Cobo, de Oxford, que evidentemente não pôde também estar presente nesse evento aqui, mas ele está sendo lembrado aqui virtualmente, né? Muito rapidamente, nós temos aqui o nosso compêndio. Esse foi um trabalho realizado pela Universidade Federal Fluminense, né, como integrante do projeto Oportunidade aqui no Brasil, né, e responsável por agregar outras instituições que estão aqui presentes, né? E a ideia desse compêndio é exatamente estabelecer um primeiro mapa das ações de recursos educacionais abertos aqui no Brasil, em países da América Latina e alguns casos também da Europa. Quer dizer, nós temos aqui 3 casos que são apresentados de ações na área de recursos educacionais abertos aqui na América Latina: a Universidade Técnica Particular de Loja, no Equador, a Universidade o projeto da Universidade de Monterrey e também 6 outros casos de universidades europeias, né? A Andréa trabalhou bastante nesse compêndio, né? É uma pesquisadora que atua na área e é uma consultora da UF nesse projeto de REA, Oportunidade, né? E ela realizou realmente uma garimpagem muito especial de personalidades atuantes na questão dos recursos educacionais abertos, e ela realizou algumas entrevistas aqui que estão representadas aqui nesse compêndio e apresentadas nas 3 línguas, né, que fazem parte do universo desse projeto Oportunidade, que é o espanhol, o português e o inglês, né? Então, as entrevistas estão realmente com um formato inovador também, que realmente facilita a leitura e, no caso, agrada também com leitura. Então, vocês têm aqui realmente o lançamento desse compêndio, e eu passo a palavra então para a André, que vai dar mais detalhes sobre esse processo. Obrigada, Celso. Bom dia a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite, né, dos colegas da UF para estar aqui hoje com vocês. E o professor Celso já fez uma excelente introdução ao trabalho, né? Eu acho que o meu objetivo hoje, na verdade, não é de dar detalhes sobre o trabalho, porque eu espero que todo mundo realmente se interesse por ler e pensar e refletir criticamente sobre o que nós colocamos lá, mas contextualizar um pouquinho e dizer também um pouco da importância desse evento de hoje, né? O que ele significa para a gente aqui no Brasil. Eu vou ousar dizer, com a licença dos meus colegas de Portugal e da Espanha, que o projeto Oportunidade realmente é brasileiro, no sentido de que ele foi concebido, né, enquanto ideia em Santa Catarina. Tem uma pessoa de Santa Catarina aqui, né, o professor Roberto, em 2010. E foi a partir de uma palestra que eu fiz lá e com os nossos coordenadores gerais do projeto de Roma, né, a Universidade Marconi. Hoje nós não temos ninguém da Marconi aqui, mas foi lá que a gente concebeu. E a ideia era justamente essa: escrevermos um projeto do qual eu participei, tentando juntar, né, várias experiências e reunir pessoas na América Latina e na Europa, né, de forma a trocar experiências, de forma a realmente trocar práticas para que a gente pudesse crescer na área de REA aqui na América Latina, o foco mesmo na América Latina. Então, quando eu cheguei no Brasil, já com o projeto, com a licitação ganha, foi um prazer poder convidar a UF para participar desse projeto, que é uma líder do projeto, uma universidade líder do Brasil, e que hoje, prova disso, está fazendo um trabalho fantástico aqui, conseguindo reunir com a gente várias pessoas e várias instituições. Eu tinha previsto uma apresentação de 10 minutos para falar um pouquinho sobre universidade aberta, educação aberta, de uma maneira mais crítica, né, para sair um pouco daquilo que a gente sempre percebe como REA, que é a disponibilização de conteúdo, mas pensar criticamente sobre o que isso significa para a gente, principalmente porque hoje temos várias instituições representadas aqui do Brasil, né? Temos colegas que aceitaram fazer parte do convite
do Paraná, de Minas Gerais, colegas novos aqui do Mato Grosso, enfim, nós temos muita gente presente e importante. Então eu queria problematizar um pouquinho de uma forma crítica, construtiva, o que significa educação aberta, o que significa fazer REA, disponibilizar o conteúdo. Não vai dar para fazer isso hoje, tá? Mas a apresentação está lá no blog e eu espero que em outra oportunidade a gente possa refletir um pouco mais sobre esse assunto. Então, só para encerrar, eu queria falar apenas talvez de uma possível leitura desse compêndio, né? Que vá além do que realmente está escrito ali, né? Que, na verdade, são estudos de caso que contam toda a trajetória das universidades na disponibilização de REA. Nas entrevistas, a gente foi um pouco além. A gente perguntou coisas do tipo quantas pessoas estão envolvidas, quanto foi gasto, quais foram os problemas encontrados, quais foram os desafios, quais foram as vitórias, as conquistas, porque acho isso tudo importante para a gente nessa reflexão, né? Mas a leitura que eu sugiro do compêndio hoje é a seguinte, pensar como é que a gente pode pegar esses casos todos e ir um pouco além da disponibilização de recursos na web, mas realmente praticar aqueles 4 R's dos REA que estão no conceito, né? Que é a troca, é o intercâmbio, é revisar recursos, é reutilizar o recurso do outro, né? Que é parte desse processo de aculturamento sobre o uso do REA. Então vai muito além da disponibilização, mas fazer REA para quem? Quem é o público? Né? Que tipo de REA é esse que a gente faz? Será que ele serve realmente para um público? Se a gente está tentando realmente nivelar a educação, falar em abertura, acesso, será que o que a gente produz realmente está contribuindo para isso? Então era esse tipo de reflexão que eu queria propor e proponho na leitura do compêndio, tá? Vou parar aqui, mas só para mostrar que realmente é um trabalho de colaboração, que a UF fez um excelente trabalho na edição, e nós temos todas essas universidades parceiras, oficiais do projeto, né? São 8 na América Latina e 4 na Europa, mas vários fellows, parceiros, colaboradores, e alguns estão aqui hoje. Então, eu queria agradecer muito pelo trabalho colaborativo que está no coração dos recursos educacionais abertos. Tá? Obrigada. Inicialmente, a CAPES foi criada agora há 61 anos, por esse grande educador baiano Anísio Teixeira, e hoje ela se transformou na Agência de Fomento e Avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação. No entanto, a criação da CAPES ela foi criada para tratar da educação superior em todos os níveis, inclusive a formação de professores para a educação básica. Mas ela foi se voltando mais para o ensino superior, depois para a pós-graduação. A pós-graduação estrito sensu chegou num ponto que a CAPES cuidava apenas da pós-graduação, mestrado e doutorado. E essa lei 11.502 de julho de 2007 fez com que a CAPES retomasse a sua missão inicial de, sem descuidar do Sistema Nacional de Pós-Graduação, também tratar do fomento e a valorização dos profissionais do magistério e, em particular, cuidando da educação básica no Brasil, que a gente sabe que o Brasil chegou numa situação extremamente paradoxal de ter uma educação superior e uma pós-graduação de nível reconhecido internacionalmente, e os nossos índices na educação básica, infelizmente, não estão adequados ao nosso desenvolvimento. Isso aí, para ter uma ideia, quer dizer, não adianta fazer política pública se não tiver recurso. Quer dizer, foi acompanhado todo esse trabalho na CAPES com uma grande inversão de recursos, de formas que o orçamento da CAPES de 2003 até, se a gente considerar 2012 lá, ele foi multiplicado quase por 8. O orçamento da CAPES agora para 2013, ele vai chegar perto de 4,7 bilhões de reais. E as duas diretorias que cuidam da formação, prioritariamente na formação de professores de educação básica, que é a Diretoria de Educação à Distância, a qual hoje eu estou responsável, o professor Celso Costa foi diretor até 2011, e a Diretoria de Formação de Professores de Educação Básica, que é a professora Carmen Neves, que é responsável. As duas diretorias hoje já têm 1/4 do orçamento da CAPES. Inclusive, em termos de bolsa, as duas diretorias hoje já têm mais da metade do número de bolsas que a CAPES paga. Não em valor, em montante de recursos,
porque as bolsas da pós-graduação e do Ciências Sem Fronteiras, principalmente, elas consomem um recurso mais elevado. Bom, quando a gente fala que educação à distância, o Celso comentou isso, no Brasil a educação à distância não é nova, é importante dizer que o primeiro projeto de lei, eu gosto sempre de lembrar isso, o primeiro projeto de lei que, para instituir uma verdadeira universidade aberta no Brasil, como tem a Open University, como tem a Universidade Aberta de Portugal, a Universidade Aberta da Catalunha, da Espanha, é de 1972. E houve 9 projetos de lei, inclusive o último de 93, aprovado na Câmara, e que, no entanto, o que não houve foi decisão política, o que não houve foi intenção política de tratar isso aí como uma questão de Estado. Então, quer dizer, já havia preocupação, já havia o conhecimento e já havia muitas iniciativas em instituições públicas e privadas, em instituições, inclusive, de ensino médio e superior, trabalhando com a educação à distância. O que não houve foi uma política de Estado para a educação à distância, como hoje a gente tem. O sistema da Universidade Aberta do Brasil foi instituído pelo Decreto Federal 5.800, em 2006. Na realidade, só veio se estruturar mesmo os cursos a partir do segundo semestre de 2007, através da Secretaria de Educação à Distância, que inclusive o professor Carlos Bielchowski foi secretário. E com a portaria 318 de abril de 2009, foi transferida para a CAPES a missão de operacionalizar o Sistema Universidade Aberta do Brasil. Bom, os objetivos: ampliar a oferta de educação superior, institucionalizar a EAD e apoiar inovações metodológicas, tecnológicas e gerenciais. Entre as prioridades, a formação de profissionais para a educação básica, docentes e também, no caso, não só para a educação básica, mas a questão da administração pública do Brasil, que é uma questão também crucial. Programa Nacional de Formação para a Administração Pública, inclusive o reitor Roberto sabe disso, acaba de ser aprovado no Conselho Técnico-Científico da CAPES uma proposta da Andifes de um mestrado profissional para os servidores técnico-administrativos das universidades federais, que vai ser também um mestrado profissional em rede, como já tem o programa Profmat, formação de professores do ensino médio em matemática, e já foi aprovado também, vai começar agora no segundo semestre, o Prof. Letras, a formação de professores do ensino fundamental em português, com ênfase em alfabetização. Na realidade, o objetivo é constituir essa rede de comunidades de aprendizagem. Quer dizer, nós temos instituições de ensino superior, por enquanto, eu digo por enquanto porque isso está no Decreto 5.800, o sistema trabalha com instituições públicas, as tecnologias de informação e comunicação cada vez mais, vamos dizer, disponíveis e cada vez mais cobrindo o território nacional, apesar da gente ter ainda, e não é um problema só do Brasil, esse é um problema dos países em desenvolvimento e dos países pouco desenvolvidos, que é a questão da conexão à internet. Quer dizer, a conexão à internet ainda é uma forma de dividir o mundo entre aqueles que economicamente têm internet, banda larga, a preço acessível, e outros que não têm, como é o caso do Brasil. E nós estamos trabalhando fortemente nisso. E os professores e alunos congregados através dos polos de apoio presencial, porque esses polos num país continental como o Brasil são extremamente importantes, mesmo que a gente utilize todas as plataformas virtuais que a gente tem disponíveis. Aí exemplo de alguns polos em várias regiões do Brasil, no Acre, em Mato Grosso, Alto Araguaia. Os polos eles são mantidos pelos estados, pelos municípios ou pelas próprias instituições de ensino superior. Então nós temos 4 exemplos em Minas Gerais, Amazonas, funcionam às vezes em sede própria, em prédios construídos para ser um polo ou em escolas cedidas pelos estados ou municípios, e estamos fazendo um processo de monitoramento nacional deles. Aí nós temos exemplo de alguns polos no Tocantins, no Pará nós temos uma turma indígena
num polo de Jacareacanga, nós temos o colega Veloso da Universidade Federal do Pará, que está ali, que esse polo deve ser, inclusive, da aula da Universidade Federal do Pará, um encontro de estudantes em Gravatá e em Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, uma cidade que tem por volta de 20 mil habitantes, que eu não conheço, um encontro de iniciação científica do curso superior de tecnologia em gestão ambiental, na modalidade EAD do Cefet do Rio Grande do Norte, ou hoje Instituto Federal. Quer dizer, uma cidade que nunca teria a menor chance de ter educação superior pública de qualidade. Aí também o polo também não é só um fator de levar o ensino superior, mas também de integrar essas comunidades, e eu acho que aqui no estado do Rio de Janeiro todos já sabem disso nos diversos polos aqui do CEDERJ. Bom, hoje o sistema da Universidade Aberta, nós temos 103 instituições públicas de ensino superior, 56 universidades federais, 30 universidades estaduais e 17 institutos federais, distribuídos ali conforme a região, e 658 polos ativos, quer dizer, polos com cursos funcionando, que têm que oferecer estrutura adequada para os seus alunos, para os tutores, para todos aqueles que convivem no polo. Nós começamos em setembro de 2011 um grande processo de monitoramento dos polos, com bastante rigor, para poder dizer que no Amapá, um polo considerado apto, ele atende todos os requisitos de um polo aqui no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Então nós temos hoje, já temos 351 polos considerados aptos, 265 com pendências, e vamos chegar a ter todos os polos do sistema até o final de 2013, todos os polos com cursos ativos vão ser polos aptos. E a abertura de novos polos, a exigência é que eles já abram com todas as características exigidas. Aí o número de alunos, a evolução de matrículas, com o destaque ali em cima para os cursos de licenciatura. Nós temos os cursos ali de licenciatura hoje, o total aproximado de 270 mil alunos. Nós temos cerca de 145 mil alunos de licenciatura. E dois destaques aí, nós precisamos agora que a formação de professores está se consolidando, nós precisamos aumentar também o número de tecnólogos, porque o país em desenvolvimento, nós precisamos em muitas áreas isso é uma questão que cada instituição tem que buscar a sua vocação regional. Nós temos agora também ali o mestrado profissional, o Profmat, que já tem 4.060 alunos matriculados, vai formar a primeira turma, já formou ali um número muito pequeno, concluintes, 241, mas a primeira turma total vai formar cerca de 960 alunos de uma turma de 1.100. São professores em serviço que estão fazendo em 59 instituições, num processo em rede, onde o material foi elaborado sob a coordenação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA e a Sociedade Brasileira de Matemática. Ali a distribuição dos polos no país, e o ideal é a gente chegar, como na região norte a gente tem, apesar da distribuição ainda poder ser melhorada, seria 20% das regiões com polos que a gente teria o ideal de 1.000 polos no Brasil. Mas veja que interessante ali, duas coisas que são importantes. O ex-ministro Fernando Haddad, hoje prefeito de São Paulo, ele, eleito prefeito, ele vai abrir 31 polos em São Paulo, nos 31 CELs, Centros de Ensino Unificados, que já foram construídos na gestão anterior da Marta Suplicy. E esses polos agora nós estamos convocando as IES que atuam no Estado para a oferta de curso. Em Minas Gerais nós assinamos há 2 semanas atrás um acordo para fazer um acoplamento dos polos da Universidade Aberta com os CVTs, que são Centros Virtuais Tecnológicos, ligados à Secretaria de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. E com isso nós vamos praticamente passar hoje de 80 polos
para 170 polos em 2014 no estado de Minas Gerais. Ali é o total de recursos empenhados no sistema desde 2006. Então é uma inversão de recursos grande, mas nós temos inclusive em termos globais um custo aluno extremamente positivo, mas nós temos ainda que aumentar bastante o número de alunos. Bom, como sempre tem uma pergunta, aqui eu acho que é para essa plateia, nem precisava colocar isso, mas é bom também mostrar alguns resultados. Isso aí é uma pesquisa, o professor Dilvo Ristoff, que foi inclusive o diretor do INEP, isso aí é de setembro de 2007, ele fez uma pesquisa e naquela época não existia sistema universitário aberto ainda no Brasil. Era só o resultado de instituições privadas. E mesmo nesse resultado, no exame nacional feito pelo INEP, as instituições de ensino superior, à distância, os cursos à distância saíram melhor. Quer dizer, se sai o melhor ou pior, essa diferença não é representativa. O importante disso aí é você ter a noção de que, sendo bem feito o curso presencial ou à distância, não há por que fazer discriminação. Há ainda exemplos recentes, inclusive um aqui, aquele do meio lá, que é aqui da Universidade Federal Fluminense. Primeiro lugar geral no concurso do magistério do município do Rio de Janeiro, aqui de outubro de 2011, um licenciado em matemática aqui da Universidade Federal Fluminense, do curso de EAD. Agora, uma coisa que é marcante quando eu falo da importância do tecnólogo, a Emater do Rio Grande do Sul, a empresa estadual, que fez um concurso em novembro de 2011, de 116 vagas, 71 foram de egressos do curso de tecnólogo em desenvolvimento rural, um curso à distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quer dizer, esses números aí são, só por si só, eles são significativos. Exemplo de diversidade na formação à distância no Brasil, isso aí para quem é do interior, como eu que sou do interior de Minas, deve lembrar do Instituto Monitor, o Instituto Universal Brasileiro, que formava os técnicos em eletrônica, que formava professor de violão, tudo isso, e às vezes o Brasil se esquece de coisas que foram muito importantes e foram exemplos de sucesso. Isso aí é uma propaganda do HSBC. Quer dizer, se os americanos pagam os indianos para ensinar pela internet, quer dizer, é porque isso aí deve ter, com certeza, um custo-benefício satisfatório. Né? Porque no Brasil a gente tem ainda resistência a esse tipo de coisa. Cursos de Libras, curso de Libras, um aplicativo hoje do iPad. Aqueles cursos do Senac do Paraná, isso é apenas algum exemplo. Não sei se a sopa que eles preparam é boa, se a pizza é boa, mas, né, pelo menos a propaganda está lá e não sei se o resultado deve ser satisfatório. Quer dizer, o fundamental é a criatividade. E criatividade num país continental como o Brasil, a gente vê esses exemplos aí, esse projeto aí de Santa Rita de Sapucaí, que eu achei uma coisa muito criativa, esse projeto Pedalando pela Liberdade, que deve ser depois também esses ex-detentos deve ter um preparo físico para pegar eles também, vai ficar mais difícil, né? Quer dizer, eles estão 20 e só está faltando bicicleta, tem 22 em lista de espera. E esse curso virtual de doutrina e cultura umbandista também, que eu tirei o nome da Mãe de Santo ali, mas é um curso também que mostra que o alcance está sendo bastante satisfatório e a procura grande. Quer dizer, na realidade, não faz sentido mais essa discussão entre educação à distância e educação presencial. Esse tipo de, vamos dizer, de competição, de concorrência, isso, se já era ridículo há muito tempo atrás, nós não temos por que deixar que isso prevaleça. É engraçado porque eu vou contar uma história, as faculdades de Direito, o curso de Direito, não existe nenhum curso de Direito no Brasil à distância, né? Mas eu vi uma história do dia do Jô Soares que eu gostei muito. Aquele apresentador do Globo Rural, Humberto,
sempre esqueço o sobrenome dele, mas eu vou lembrar. Humberto é um grande jornalista aposentado, que inclusive perdeu uma perna na guerra do Vietnã. Ele foi Hamilton, exatamente. Ele perdeu uma perna no Vietnã, é um jornalista já de idade, e perguntaram para ele qual era a formação dele. Ele falou: não, eu sou advogado. Eu falei: você é advogado? Você... Ele falou: não, eu sou advogado porque eu sou de Uberaba, e eu era jovem, eu fui em Uberaba, aí tomei um porre lá com meus amigos e me matricularam no curso de Direito. Ele falou: matricularam você no curso de Direito? Ele falou: matricularam. Você terminou o curso? Eu terminei e não fui lá nenhuma vez. Ele falou: mas como é que você conseguiu formar? Eu falei: ainda fui orador da turma. Quer dizer, esse curso presencial. É engraçado porque a Ordem dos Advogados do Brasil não admite curso à distância. Então, é claro que eu não estou falando que os cursos de Direito do Brasil são assim. Mas eu estou dizendo que às vezes os preconceitos são absolutamente sem sentido. Então é isso, obrigado, uma pena eu vou poder ficar só na parte da manhã, porque tem outros compromissos, mas desejo a todos um bom dia de trabalho, e a gente, como Sistema Universitário Aberto do Brasil, nós temos toda a intenção de participar desse projeto. Obrigado. Na verdade, eu vim muito mais para fazer uma profissão de fé, fala-se profissão de fé, né? Na utilização de recursos abertos, expressões abertas, do que qualquer outra coisa. Vim mais assim, expressar de maneira inequívoca a nossa convicção de que é um caminho fundamental para trilhar esses avanços que o Teatini mencionou e que nós estamos tentando alcançar. Nós, quando tivemos a oportunidade de criar o consórcio CEDES, a Esther tinha na época, participou ativamente, o professor Esther era a pró-reitora da Universidade Federal Fluminense, que teve a coragem de lançar o primeiro curso, que foi o curso de licenciatura em matemática. No ano 2000, quando nós criamos esse consórcio, não sei se todos conhecem, o consórcio CEDES foi criado em torno do ano 2000 e congrega a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade do Norte Fluminense, a Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Essas universidades todas estão congregadas no consórcio. Agora também temos o Cefet, aqui do Rio de Janeiro, que está participando ativamente. O Cefet Campus acabou de entrar para o consórcio, exatamente buscando desenvolver esse curso, esse tecnólogo, ou seja, já tem uma oferta de alguns desses cursos. Quando nós criamos esse consórcio é um sistema de muito compartilhamento. O moto desse consórcio é exatamente a não existência de barreiras entre as universidades. Chega ao cúmulo, né, Esther? Nós chegamos ao cúmulo de que as disciplinas são distribuídas em todas as universidades. Por exemplo, o curso de licenciatura em matemática da UF, as disciplinas de física são oferecidas na sua maior parte pela UFRJ, e de pedagogia pela UERJ, pela UENF e por outras, pela Rural. Então é um consórcio que compartilha não só os materiais, mas compartilha as próprias disciplinas. Ele tem um conselho superior, que é composto por reitores e a representação da associação, de algumas associações, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e o conselho de pró-reitores de graduação e um conselho de coordenadores de curso. Portanto, existe uma organização, ele não é entrópico nesse sentido, a gente tem fóruns que discutem essas coisas todas, mas assim, digamos assim, no bojo da criação desse consórcio estava exatamente, que o Celso participou desde o início, o Esther e os colegas, está exatamente essa noção de compartilhamento, não só de elementos educacionais, mas do próprio fazer acadêmico e da construção coletiva de um sistema que tem como governo do Estado, participa do governo do Estado, as universidades, as prefeituras e de 2007 para cá, também de uma maneira muito importante para nós, a Universidade Aberta do Brasil, que faz parte dessa construção coletiva. O que eu queria dizer é que, quando nós criamos o consórcio, nós colocamos no documento de criação do consórcio que todo o material produzido pelo consórcio estaria disponível para qualquer universidade pública brasileira. Isso está colocado no ano de 2000, uma época ainda não se colocava isso de uma maneira tão intensa. Está lá. Todo o material construído nesse sistema, com recursos, na época do governo do Estado,
e atualmente o governo do Estado e do governo federal, são automaticamente disponíveis para as universidades públicas. Nesse sentido, o material impresso que nós construímos, ele está disponível e é utilizado em várias universidades públicas brasileiras. No bojo dessa ideia, naquela época nós criamos um banco chamado Teca, que a Cristine hoje vai apresentar, uma colega nossa vai apresentar meio-dia. E esse banco Teca, nesse momento, tem 10.008 arquivos, dos quais 5.275 animações, 5 áudios, 400 documentos, 4.080 imagens, enfim, tem 247 vídeos. Então, quando nós criamos esse consórcio, nós criamos esse conceito e expressamos isso através desse banco, que são as produções que são realizadas dentro do processo do consórcio. E eu acho que isso então traz, assim, no certo sentido, essa profissão de fé. Eu acho que nós acreditamos profundamente no compartilhamento e na construção coletiva desses recursos. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Educação e Ciência do MEC e encontrei o ministro, Fernando Haddad, que já foi citado hoje, que é uma pessoa fantástica. A gente tive o privilégio e a felicidade de trabalhar com ele, e ele criou um portal chamado Domínio Público, que é um nome claro, né? Que tem, eu nem sei mais quantos objetos tem, estava sobre a coordenação da nossa secretaria. E nós tivemos também a felicidade de criar o portal do professor e o banco de eventos educacionais. Que é enfim, hoje está com 2 milhões de acessos pessoas. Eu estive no interior da Bahia, Tetinho, fiquei impressionado. Eu peguei um táxi e não consigo mais lembrar onde exatamente eu já estou. Mas eu lembro que eu estava num táxi, acho que talvez tenha sido Salvador, de pessoas do interior da Bahia, professores, acho que compartilhando no táxi, e eles falaram: eu conheci no avião. Não, mas a gente é professor e a gente usa esse banco para preparar nossas aulas. Então é uma coisa que, dentro desse conceito, eu estou exatamente o conceito de construir condições para a utilização pela população de elementos de recursos educacionais abertos, enfim, eu tenho a impressão que esse foi um projeto do Fernando Haddad, que nós participamos, o Tantini e eu participamos, que nessa direção, né, colocando recursos expressivos para conseguir cadastrar e fazer com que, de alguma maneira, essas pessoas que estão na ponta possam chegar nesses recursos de uma forma mais segura, não conhecendo o Creative Commons e as outras licenças, eles vão poder chegar lá e falar: não, eu vou usar isso, e não tem problema, eu sei que pode usar. Então foi um trabalho nesse sentido. Atualmente nós tivemos a felicidade de ser eleitos como presidente da Associação Ibero-Americana de Educação Superior à Distância, que congrega algumas dezenas de universidades na Iberoamérica, e dentro dos projetos que nós estamos considerando como prioritários está exatamente o desenvolvimento e o incentivo e o trabalho de maneira colaborativa desses recursos educacionais em abertos. Eu tenho agora um sentimento que eu queria colocar, muito mais do que eu não estou podendo me dedicar profundamente à área de recursos educacionais abertos. Já fiz aqui a minha profissão de fé e demonstrando então com essas coisas que nós estamos fazendo clareza inequívoca, que é fundamental. Eu acho que nós precisamos competir com a Microsoft, competir com outros, enfim, competir no bom sentido, competir no sentido da colaboração, competir no sentido de conseguir criar sistemas abertos que compartilham coisas, e com isso acho que a gente vai crescendo e adquirindo a qualidade, não tem nenhuma dúvida disso. Com relação à questão dos recursos abertos, eu tenho uma dúvida que eu vou colocar aqui, que eu acho assim que a discussão filosófica e conceitual da necessidade e os caminhos necessários para que se possa ter esse recurso em aberto com as licenças estabelecidas, acho que está vencida. Essa é uma discussão vencida em quem está interessado, claro. Claro que isso não vai interessar a alguns portais que têm todo o direito de existir, que vendem conteúdo, isso ninguém está discutindo, digamos assim, que a validade de que empresas se dediquem a isso faz parte, evidentemente, da organização da sociedade, mas nós advogamos que sim, que nós estamos numa trajetória muito importante, que é, nesse trabalho colaborativo, eu conseguir
com os recursos que temos, fazer mais coisas. É toda uma questão, tem tantos recursos. Se você pode dispor desses recursos em aberto, esses recursos financeiros podem gerar mais vagas na universidade aberta, mais vagas no CEDES, então acho que é uma questão, e também um trabalho de colaboração que é muito bom, né? Que melhora a qualidade, a gente vai dominar a elaboração e a confecção dos conteúdos do CEDES. A dúvida que eu tenho é que uma vez que está estabelecido, se estabeleceu claramente esses princípios, e acho que essa discussão hoje e essa discussão são muito importantes, eu às vezes tenho a ligeira impressão, embora não consolidada, de que a comunicação dessas possibilidades com quem está na ponta talvez não seja muito bem realizada. A mim eu tenho um pouco essa impressão. Eu acho que o fato desse portal que foi criado no MEC ter 2 milhões de acesso é que ele fez exatamente, e isso significa gastar dinheiro e gastar um esforço gigantesco. Nós fizemos naquela época aqui no portal, chamando as universidades brasileiras, colocamos bolsas para os professores, os professores ofereceram bolsas para os seus alunos, fizemos uma rede, e com essa rede fomos criando esse ambiente, chamando as pessoas. Então, eu tenho um pouco de dúvida, deixo isso para essa discussão, eu tenho um pouco de dúvida que a interface entre o ideal de ter, claro que nós não estamos falando de entrar no Google e pegar coisa, estamos falando de criar lugares onde as pessoas se sintam confortáveis. A pessoa que está fazendo um curso, por exemplo, na área de matemática, se sinta confortável em ir a alguns lugares, não entendendo profundamente da filosofia, como os colegas aqui presentes entendem, eu às vezes fico um pouco com essa dúvida, se a gente tem nessa rede de associações, a IATU, o AIESAT, nessa rede de colaborações que é a UAB, o CETES, se a gente tem o nosso portal do TECA, por exemplo, eu estive vendo, é menos divulgado e menos utilizado do que poderia ser. Talvez ele, só para citar um exemplo, às vezes eu tenho essa impressão. Eu tenho a impressão que ele tem uma coisa fantástica na mão, muito legal, que pode gerar uma avalanche, né, de conhecimento, e especialmente no que diz respeito a objetos que são caros. Os vídeos são caros, os simuladores são caros, então são parte de um contexto de reuso, né? Eles estão lá dentro como contexto de uso, mas então eu coloco aqui só como provocador, que não posso deixar de ser, eu me desculpo por isso, mas eu tenho com relação a essa área, nesse momento, essa dúvida só, eu não tenho mandado profundamente. Então eu queria concluir agradecendo o Celso por tentar estar aqui e poder fazer essa profissão de fé pela utilização de recursos educacionais em aberto, que eu acho que são uma chave de ouro para chegar mais rápido e melhor nesse trabalho colaborativo. Muito obrigado a todos. Bom dia para todos. Queria cumprimentar o Teatini, o Carlos, o Celso, todos os nossos parceiros de outras universidades presentes, como está listado aí na projeção, os colegas também que vieram de outros países, a todos vocês. Eu queria dizer que é uma honra participar desse evento e ter como parceiro vocês todos, em especial a Firjan, o Sistema César, porque esse projeto que nós temos com a Firjan, em que podemos capacitar diretores de escolas públicas como gestores, isso é realmente uma coisa fantástica e imensurável. Porque uma coisa é a pessoa se candidatar a ser diretor de uma escola. Em alguns lugares são processo eleitoral, mas no município de São Paulo é por concurso. Quer dizer, o cara, se ele não progredir, se ele não apresentar resultado, ele vai morrer ali e vai levar a escola junto com ele, né? Porque nem todo mundo tem aptidão para poder ficar à frente de uma escola. Mas eu acho importantíssimo que qualquer cargo que a pessoa assuma, ela tem que ter uma ajuda, né? Tem que ter um curso, um preparo. Então, esse curso que nós fazemos aqui,
em nível de especialização para os diretores de escola, só por si só já poderia, vamos dizer assim, compensar ou representar, ou a palavra correta está me fugindo, ou justificar, né, o ensino à distância. Agora, o ensino à distância também ele precisa ser um pouco mais apresentável ou palatável nas universidades. A verdade é essa. Existe uma resistência, porque a universidade é um ente eminentemente político, por incrível que pareça, né? Devia ser eminentemente de ensino, né? Mas ele tem uma conotação política. E, obviamente, que tem todas as tendências partidárias dentro da universidade. E eu não entendo que tem umas aulas que se dizem muito progressistas, mas tem uma mentalidade atrasada em relação ao ensino à distância. Na nossa, em especial, mas eu acho que cabe ao administrador, ao gestor, mostrar isso, né, e apresentar as instâncias e aprovando. E o sistema democrático é o seguinte: a gente escuta a minoria, mas a maioria, a vontade da maioria que tem que prevalecer, sempre. E é isso que nós fazemos na Universidade Federal Fluminense. Eu acho que nós temos que avançar bastante. Mas, por outro lado também, Tetinho, eu acho que houve uma desacelerada da parte do governo, né, de uns anos para cá, em relação a essa questão do ensino à distância. Eu acho que agora você está apertando o pedal do acelerador e agora está voltando a decolar. Eu achei esses números que você apresentou aí, realmente você pode contar comigo como soldado, mas passar de 65 mil para 400 mil é um salto realmente que eu não vi nenhum atleta até hoje conseguir fazer isso, mas eu vou torcer, né, Celso? Vamos torcer para que isso aconteça. Todo mundo sabe que as universidades do Estado do Rio de Janeiro fizeram um consórcio, né, para os Jogos Olímpicos. E, obviamente, que nós precisamos capacitar as pessoas. O pequeno comerciante, o taxista, né, aprender a falar algumas línguas, pelo menos o básico, né? Também a parte de bem receber os nossos visitantes. E ontem eu vi na televisão que num aeroporto aí em Brasília, que a placa de informação estava na saída, não estava na chegada. Então só quando o cara embarcava que ele via que tinha um sistema de informação, né? São coisas, e foi trocado recentemente, isso que é o pior. Eu acho que nós temos que ensinar, né, o nosso pessoal, capacitar a bem receber, bem servir, né, nessa questão de parte de hotelaria. E eu só vejo um mecanismo para poder capacitar essa massa toda. E nós queremos usar, que é através do ensino à distância. Quando eu falo de ensino à distância, eu sempre deixo claro que existe um ensino à distância que a gente escuta aí de algumas universidades, que o aluno nem conhece a universidade, nunca vai entrar numa biblioteca da universidade. Não estou falando isso não, estou falando aquele que o aluno pode vir, se ele quiser, todos os dias no polo, né, visitar a biblioteca, estudar na biblioteca, consultar, tirar uma dúvida. Esse ensino à distância que nós estamos falando, que nós queremos. Não estou falando aquele ensino à distância que o aluno tem que ficar atrás do computador e a gente abandona o aluno. Estou falando daquele que ele pode se sentir com aquele sentimento de pertencimento àquela instituição. E é isso que nós queremos. E o pessoal de São Paulo, do município, então, me perguntaram se há possibilidade, como que eles podem fazer de entrar no nosso consórcio aqui do Rio de Janeiro, CEDER. O ministro Fernando Haddad já está de olho nisso, né? Então nós vamos conversar mais e tentar ajudá-los. Enfim, eu queria, Celso, parabenizar todos os parceiros aí por esse evento e dizer que podem contar com a Universidade Federal Fluminense. Eu não era nem para falar nada, porque na verdade eu vim aqui para aprender, aprendi bastante hoje com o Carlos e o Teatini, né? Espero aprender mais aí na parte da manhã, porque eu me considero, Celso, um eterno estudante. Eu sempre tenho alguma coisa a aprender. Vou terminar meus 2 mandatos
sabendo muito pouco ainda, querendo aprender mais. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de escutar. Isso é muito importante para quem quer aprender. Muito obrigado a todos, um bom dia.